Segundo Crônicas, capítulo 5. Finalmente, a obra do templo do Senhor foi terminada. Então Salomão trouxe as ofertas que o seu pai Davi havia dedicado ao Senhor. Elas foram guardadas em salas do tesouro do templo de Deus, ou seja, a prata, o ouro e todos os utensílios. Então Salomão reuniu em Jerusalém todas as autoridades de Israel e todos os líderes das tribos e dos grupos de famílias de Israel para a cerimônia da mudança da Arca da Aliança do Senhor, que estava na cidade de Davi, também conhecida como Sião, para o seu novo lugar no templo. Essa cerimônia se realizou com a presença de todos os homens de Israel no 7º mês, na festa anual dos tabernáculos. Diante das autoridades de Israel, os levitas levantaram a arca e a levaram com o tabernáculo, além de todos os utensílios sagrados do tabernáculo. Os sacerdotes e os levitas levaram tudo. O rei Salomão e toda a congregação de Israel, que estava ali reunida, ofereceram sacrifícios de ovelhas e bois diante da arca. Era tão grande o número de animais que nem se podia contar. Os sacerdotes carregaram a Arca da Aliança do Senhor para a sala interior do templo, o lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. As asas dos querubins se estendiam sobre a arca e cobriam a arca e as suas varas de madeira que serviam para carregá-la. Essas varas eram tão compridas que as suas pontas eram vistas do santuário interno, mas não do lado de fora do templo. Essas varas ainda se achavam lá na ocasião em que estas palavras foram escritas. Não havia nada dentro da arca além das 2 tábuas de pedra que Moisés havia colocado ali, quando esteve no Monte Horebe, onde o Senhor havia feito uma aliança com o povo de Israel, na ocasião em que o povo saiu do Egito. Então os sacerdotes saíram do santuário. Todos eles haviam realizado o ato de purificação, sem levar em conta as obrigações pessoais de cada um. E todos os levitas que eram músicos, Asaf, Remã, Geduntum, e todos os filhos e irmãos deles, vestidos com roupas de linho da melhor qualidade, estavam em pé, ao lado leste do altar. Haviam 120 sacerdotes que tocavam trombetas, enquanto os outros tocavam símbolos, liras e harpas. Os que tocavam trombetas e os cantores se uniram como se fossem um só, para louvar e dar graças ao Senhor. Ao som de trombetas, de símbolos e de outros instrumentos de música, todos levantaram as suas vozes para louvar e dar graças ao Senhor. A letra do hino era a seguinte: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Naquele momento desceu uma nuvem e encheu o templo do Senhor, de modo que os sacerdotes não puderam continuar o seu trabalho, pois a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 6. E Salomão exclamou: O Senhor disse que moraria numa nuvem escura. Na verdade, eu fiz um templo magnífico para o Senhor, um lugar que será a sua morada para sempre. Então Salomão se virou para a congregação dos israelitas que estavam ali em pé, a fim de abençoá-los, e disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, o Deus que falou pessoalmente a meu pai Davi e que agora cumpriu a promessa feita a ele, pois ele disse: Nunca antes, desde que tirei meu povo da terra do Egito, escolhi uma cidade das tribos de Israel como local para construir um templo onde meu nome seja glorificado. E nunca antes escolhi um líder para o meu povo Israel, mas agora escolhi Jerusalém como minha cidade e Davi como rei de Israel, o meu povo. Meu pai, Davi, tinha no coração o desejo de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor disse a ele: Foi bom você ter esse desejo no coração de construir um templo ao meu nome. Porém, não será você que irá construir o templo. Seu filho foi escolhido para essa tarefa. E agora o Senhor fez o que havia prometido, pois eu me tornei rei de Israel no lugar de meu pai, como o Senhor havia prometido. Construí o templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Coloquei nele a arca, na qual estão as tábuas da aliança do Senhor, aliança feita entre o Senhor e seu povo. Enquanto falava, Salomão estava em pé diante da congregação do povo, diante do altar do Senhor, e levantou as mãos para orar. Ele havia mandado fazer um palco de bronze com 2,25 metros de comprimento e de largura e 1,35 metros de altura, no centro do pátio externo. Ele colocou-se em pé sobre o palco e, enquanto o povo olhava, ele se ajoelhou, levantou os braços para o céu e fez esta oração: Ó Senhor, Deus de Israel,
Não há Deus igual ao Senhor nos céus e na terra. O Senhor é Deus que guarda a sua aliança de amor com todos os que lhe obedecem de todo o coração e fazem a sua vontade. O Senhor cumpriu a promessa feita ao seu servo Davi, meu pai. Com a sua boca o Senhor a fez e com a sua mão a cumpriu, como hoje se pode ver. E agora, ó Senhor, Deus de Israel, cumpra a outra promessa feita a seu servo Davi, meu pai, quando disse: seus filhos sempre reinarão sobre Israel, se eles obedecerem às minhas leis como você tem obedecido. Sim, ó Senhor, Deus de Israel, por favor, cumpra esta promessa feita a seu servo Davi. Mas é possível Deus morar na terra com os homens? Pois se mesmo os céus e o céu dos céus são pequenos demais para conter o Senhor, quanto menos esta casa que construí. Como desejo que o Senhor atenda à oração do teu servo, ó Senhor meu Deus. Escute o clamor e a oração que faço neste momento na sua presença. Que os seus olhos estejam voltados dia e noite para este lugar, no qual o Senhor disse que colocaria o seu nome, para que escute e responda às orações que o seu servo fizer, voltando o meu rosto para este lugar. Ouça as orações do seu servo e as orações de Israel, o seu povo, quando orarem voltados para este lugar. Sim, ouça-nos do céu, lugar da sua habitação, e quando nos ouvir, conceda-nos o seu perdão. Sempre que alguém pecar contra o seu próximo e tiver de jurar sua inocência diante do altar deste templo, então ouça dos céus e haja, julgue o seu servo, e se ele for culpado, que recaia sobre ele o resultado da sua culpa, e declare sem culpa o inocente, tratando-o segundo a sua justiça. Se o seu povo, Israel, for derrotado diante dos reis inimigos, por haver pecado contra o Senhor, e se ele se voltar contra o Senhor e invocar o seu nome, e orar e suplicar ao Senhor neste templo, então ouça-o dos céus e perdoe o pecado de Israel, e traga-o de volta a esta terra que o Senhor deu aos seus descendentes. Quando os céus se fecharem e não houver chuva por causa dos pecados do seu povo, e o seu povo invocar o seu nome, voltado para este templo, e arrepender-se do seu pecado, porque o Senhor os castigou, então ouça dos céus e perdoe os pecados de Israel, os seus servos, ensinando a esse povo o caminho certo. Envie chuva sobre esta terra, que o Senhor deu como propriedade para o seu povo. Se houver fome no país, ou peste, ou ferrugem e mofo, se a colheita se perder por causa dos gafanhotos, peregrinos e lagartas, ou se os inimigos do seu povo estiverem na terra cercando nossas cidades, se houver fome no país, ou peste, ou ferrugem e mofo, se a colheita se perder por causa dos gafanhotos, peregrinos e lagartas, ou se os inimigos do seu povo estiverem na terra cercando nossas cidades em meio a qualquer praga ou enfermidade, ouça a oração ou súplica de cada israelita por misericórdia, ou de todo o seu povo Israel, quando se tratar de suas próprias tristezas, estendendo as suas mãos na direção deste templo. Ouça dos céus e o lugar da sua moradia, e perdoe, dando a cada um aquilo que merece, pois o Senhor conhece o coração de todos. Então eles vão temer o Senhor para sempre e andarão nos seus caminhos, com todos os dias em que viverem na terra que o Senhor deu aos nossos antepassados. E quando os estrangeiros que não pertencem a Israel, o seu povo, ouvirem falar do seu poder e vierem de terras distantes para adorar por causa do seu grande nome, da sua poderosa mão e do seu braço forte, e orarem voltados para este templo, ouça-os dos céus, lugar da sua moradia, e atenda ao pedido que eles fizerem, a fim de que todos os povos da terra conheçam o seu nome e respeitem o Senhor, do mesmo modo que faz o seu povo Israel, e eles também saibam que este templo que eu construí é chamado pelo seu nome. Quando o seu povo sair por sua ordem para combater os inimigos e orar voltado para essa cidade de Jerusalém que o Senhor escolheu, e para este templo que construiu em honra a seu nome, então ouça dos céus a oração do seu povo, e faça que eles tenham sucesso. Se eles pecarem contra o Senhor, pois não há homem que não peque,
e o Senhor ficar irado com eles, e deixar que os seus inimigos os derrotem e os levem embora como prisioneiros para alguma nação estrangeira, perto ou longe. E se nessa terra estranha eles se voltarem outra vez para o Senhor e se arrependerem, e de lá orarem, pecamos, procedemos mal e fomos rebeldes. E se de lá se voltarem para o Senhor de todo o coração, de toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, para onde foram levados, e orarem voltados para a terra que o Senhor deu aos seus antepassados, para a cidade e o seu templo que construiu em honra ao seu nome, então ouça dos céus o lugar da sua morada e ajude e perdoe o seu povo que pecou contra o Senhor. Sim, ó meu Deus, que os seus olhos estejam abertos e os seus ouvidos atentos às orações que forem feitas ao Senhor neste lugar. E agora, ó Senhor Deus, entre nesse seu lugar de descanso, onde foi colocada a arca do seu poder, que os seus sacerdotes, ó Senhor Deus, estejam vestidos de salvação e que os seus santos se alegrem com os seus atos de bondade. Ó Senhor Deus, não rejeite o seu ungido, lembre-se do seu amor prometido ao seu servo Davi. 2 Crônicas, capítulo 7. Quando Salomão terminou a oração, desceu fogo do céu e queimou os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo, de maneira que os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor. Quando todo o povo viu o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, todos se curvaram com o rosto em terra e adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom e seu amor dura para sempre. Então o rei e todo o povo de Israel ofereceram sacrifícios queimados ao Senhor. A contribuição que o rei Salomão fez para esta cerimônia foi de 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Dessa forma, o rei e todo o povo dedicaram o templo ao Senhor. Os sacerdotes estavam em pé nos seus lugares de serviço e os levitas, com seus instrumentos musicais, tocavam hinos de ações de graças e cantavam: O seu amor dura para sempre. Eles usavam os instrumentos musicais que o próprio rei Davi havia feito e usado para louvar o Senhor. Então os sacerdotes tocaram as trombetas de frente para os levitas e o povo estava em pé. Salomão consagrou o pátio central da área do templo que ficava na frente do templo do Senhor, para usar naquele dia como lugar para oferecer sacrifícios queimados e a gordura das ofertas de paz, pois o altar de bronze que Salomão tinha construído era muito pequeno para todos os sacrifícios queimados, para as ofertas de cereais e para a gordura do sacrifício de paz. Durante os 7 dias seguintes, Salomão e todo o povo de Israel comemoraram a festa. Era uma grande multidão que vinha de todas as partes de Israel. Chegavam de lugares tão distantes como Lebo-Hamate, que ficava no extremo do país, até do rio do Egito, que ficava no outro extremo. No 8º dia realizaram uma assembleia solene. Eles tinham levado 7 dias para a dedicação do altar e começaram a celebrar a festa dos tabernáculos, que também durou 7 dias. Então, no 23º dia do 7º mês, o rei mandou o povo de volta para suas casas, e todos foram alegres e felizes porque o Senhor havia sido tão bom para Davi e Salomão e para Israel, seu povo. Assim Salomão completou a construção do templo do Senhor e também o seu próprio palácio. Ele completou tudo o que havia planejado fazer. Uma noite o Senhor apareceu a Salomão e disse: Ouvi a sua oração e escolhi este templo como lugar para que você me ofereça sacrifícios. Se eu fechar os céus de modo que não caia chuva, ou se eu der ordem aos gafanhotos para que acabem com todas as suas colheitas, ou se enviar uma praga, então, se o meu povo se humilhar e orar e me procurar e se arrepender e mudar sua maneira errada de viver, eu ouvirei do céu as suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarei com os olhos e ouvidos abertos para atender a todas as orações que forem feitas neste lugar, pois escolhi esse templo e fiz dele um lugar santo, a fim de ser a minha casa para sempre. Meus olhos e meu coração estarão sempre aqui. Quanto a você, se me seguir conforme a minha vontade, como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que lhe ordeno, obedecendo às minhas leis e às minhas ordens, então cuidarei para que entre seus descendentes sempre haja rei em Israel, conforme a aliança que fiz com seu pai Davi. Mas, se vocês não me seguirem, se afastarem que se recusarem a obedecer às minhas leis e aos meus mandamentos que
que lhes dei, e adorarem e servirem outros deuses, então arrancarei Israel da minha terra, que dei a eles, e este templo será destruído, muito embora eu o tenha tornado um lugar santo para mim. Farei com que todos os povos desprezem e zombem do templo. Em vez de ser um lugar famoso, todos os que passarem por este templo, agora glorioso, não vão acreditar no que estarão vendo e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa tão terrível a esta terra e a este templo? E a resposta será esta: porque o seu povo abandonou o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus que os tirou da terra do Egito, e em vez de adorarem a Deus, seguiram outros deuses, e os adoraram e serviram. Foi por isso que ele trouxe toda essa desgraça sobre eles.